Por volta do dia 10 a 11 de janeiro de 49 a.C., Júlio César cruzou o rio Rubicão. A data exata ainda é um mistério, por causa das velocidades em que os mensageiros podiam viajar naquela época. Com esse movimento de César, acabou antecipando a Guerra Civil. Mas no dia anterior, suas tropas já haviam invadido a Itália e ocupado a cidade de Arminium. A Guerra Civil acabou levando César a se tornar ditador vitalício. Ele havia sido nomeado para um governo sobre uma região que ia do sul da Gália até a Ilíria. Quando seu mandato terminou, o Senado ordenou que ele dissolvesse seu exército e retornasse a Roma. Como era ilegal trazer exércitos para a fronteira norte, que era marcada pelo rio Rubicão, sua travessia do rio sobre armas equivalia a uma traição e declaração de guerra ao Estado. Durante a República Romana Tardia, o rio Rubicão marcava a fronteira entre a província romana da Gália Cisalpina a noroeste e áreas controladas diretamente por Roma e seus aliados ao sul. No lado noroeste, a fronteira era marcada pelo rio Arno, uma hidrovia muito mais larga e importante, que flui para o oeste dos Montes Apeninos e para o mar Tirreno. Governadores de províncias romanas eram nomeados pro-magistrados, com imperium, que era o direito de comandar em uma ou mais províncias. Os governadores, então, serviam como generais do exército romano dentro do território que governavam. A lei romana especificava que apenas os magistrados eleitos podiam manter imperium dentro da Itália. Qualquer magistrado que entrasse na Itália à frente de suas tropas perdia seu imperium e, portanto, não tinha mais permissão legal para comandar tropas. Obedecer aos comandos de um general que não possuía imperium legalmente era uma ofensa capital. Se um general entrasse na Itália no comando de um exército, tanto o general quanto seus soldados se tornavam fora da lei e eram automaticamente condenados à morte. Os generais eram, portanto, obrigados a dissolver seus exércitos antes de entrar na Itália. Em janeiro de 49, Júlio César liderou uma única legião romana ao sul, sobre o Rubicão, na Gália Cisalpina, até a Itália, para chegar a Roma. Ao fazer isso, ele deliberadamente quebrou a lei do império e tornou o conflito armado inevitável. A frase cruzar o Rubicão sobreviveu para se referir a qualquer indivíduo ou grupo que se comprometa com um curso de ação arriscado ou revolucionário. A decisão de César por uma ação rápida forçou Pompeu, os cônsules e grande parte do Senado romano a fugir de Roma. O cerco de Corfínio foi o primeiro confronto militar significativo da Guerra Civil de Júlio César, empreendido em fevereiro de 49, quando as forças dos populares de Júlio César sitiaram a cidade italiana de Corfínio, que era mantida por uma força sob o comando de Lúcio Domício. O cerco durou apenas uma semana, com os defensores se rendendo a César. Essa vitória sem derramamento de sangue foi um golpe de propaganda significativo para César e apressou a retirada da principal força dos senadores da Itália, deixando os populares no controle efetivo de toda a península. Ao longo da década anterior, Júlio César havia obtido uma série de vitórias militares nas terras anteriormente não conquistadas na Germânia, Britânia e da Gália durante as Guerras Gálicas. Essas vitórias, em nome da República Romana, juntamente com as reformas anteriores que ele havia feito como cônsul, lhe renderam enorme popularidade entre o povo, e o Senado romano estava ficando cada vez mais temeroso do poder político que ele havia passado a exercer. Essa situação foi agravada pelo grande número de legiões que César conseguiu reunir, às vezes ilegalmente, durante seus anos de campanha. Aqueles em oposição a César vieram a se reunir em torno de Pompeu, o Grande, considerado o maior general de Roma e um antigo aliado de César. O Senado estava planejando processar César por crimes de guerra após o fim de seu mandato pró-consular como governador da Gália Narbonense, Ilíria e Gália Cisalpina. E César estava determinado a se tornar cônsul no ano 49, para manter sua imunidade legal. Em dezembro de 50, ele escreveu ao Senado perguntando se poderia concorrer a cônsul sem ter que retornar a Roma, onde poderia ser preso. Ele também concordou em dissolver suas legiões se Pompeu fizesse o mesmo.
César desejava deixar claro que Pompeu também havia recebido comandos extraordinários na Espanha, assim como na Gália, e portanto os dois homens deveriam ser tratados igualmente nesse assunto. A maioria do Senado não desejava uma guerra civil, e uma proposta foi aprovada mostrando que eles estavam abertos à ideia de Pompeu e César deixarem seus comandos provinciais, mesmo que tais votos ainda mostrassem que a renúncia de César era preferida à de Pompeu. O próprio Pompeu só obedeceria se César o fizesse primeiro, da mesma forma que César não pôde concordar com essas exigências e desejou que Pompeu fosse o primeiro a agir, e como resultado, um impasse se seguiu. Eventualmente, o Senado rejeitou seus pedidos e, em vez disso, exigiu que eles dissolvessem suas legiões e retornassem a Roma, imediatamente, ou seria rotulado como inimigo do povo. César viu isso como um ato ilegal contra seu direito de manter seu exército até que seus governos proconsulares expirassem. Em 1º de janeiro de 49, César enviou o antigo tribuno da plebe Caio Estribônio Cúrio a Roma com uma carta de ultimato. Esta carta foi lida em voz alta para o Senado e pelos novos tribunos Marco Antônio e Quinto Cássio Longino, que também eram leais a César. Mais uma vez, ele afirmou que César deixaria seu comando se Pompeu também concordasse em fazê-lo. Em resposta, o Senado votou mais uma vez para retirar César de seu comando e exigir que ele retornasse a Roma. Uma segunda votação sobre o assunto foi realizada, depois que as negociações fracassaram e os tribunos usaram seu veto especial para bloquear a proposta de ser aprovada. Foi aqui que o Senado aprovou o direito do Senado de defender a República, permitindo poderes de emergência e anulando o veto dos tribunos. Ao mesmo tempo, César foi oficialmente declarado inimigo da República. Marco Célio Rufo fugiu para se reagrupar com César em Ravenna. César considerou suas ações cuidadosamente e então cruzou o Rubicão em 11 de janeiro de 49. A guerra civil foi iniciada entre as forças que apoiavam César e aquelas que apoiavam o Senado, liderado por Pompeu. César tinha 12 legiões à sua disposição. 10 delas eram veteranas de suas campanhas que passavam o inverno além dos Alpes na Gália, enquanto o restante consistia em 22 coortes recentemente criadas em sua província na Gália Transalpina. Essas forças eram complementadas por auxiliares e aliados que César havia acumulado na Gália e na Germânia. No total, estima-se que isso representaria entre 30 e 45 mil homens. Pompeu e o Senado tinham um conjunto muito maior de recursos e homens para recorrer, mas apenas 2 legiões estavam presentes na província natal, no início de 49, ambas estacionadas no sul da Itália. Ambas as legiões haviam sido recentemente transferidas do comando de César para participar de uma guerra planejada contra o Império Pártia e passaram anos lutando por ele. Então, sua lealdade estava longe de ser certa. Pompeu tinha 7 legiões totalmente treinadas estacionadas na Espanha. No entanto, elas tinham pouca ou nenhuma experiência real de combate e estavam muito distantes do atual teatro de operações. A longo prazo, os senadores estavam confiantes de que seriam capazes de esmagar César. As legiões espanholas poderiam ser chamadas de volta, novos recrutas estavam sendo recrutados na Itália e nas províncias orientais. Pompeu possuía uma vasta rede de clientes e aliados dos quais ele poderia recorrer para obter riqueza e homens. Os exércitos levam tempo para treinar e mobilizar, mas se esse tempo fosse dado, era perfeitamente razoável supor que César poderia ser dominado. César imediatamente começou um rápido avanço pela Península Itálica e fez sua primeira base em Ariminium. Foi nesse ponto, ou anteriormente em Ravenna, que ele se dirigiu aos seus homens. Ele falou das terríveis injustiças cometidas contra ele por seus inimigos, de sua tristeza e de como seu velho amigo e aliado Pompeu se voltou contra ele por ciúmes e de como o Senado pisoteou os direitos de veto dos tribunos. Suas palavras despertaram muito os homens reunidos que eram intensamente leais a ele. Marco Antônio recebeu o comando de 5 coortes e foi enviado para capturar Arretium, uma tarefa que ele conseguiu. O próprio César então conduziu operações contra
Pisarum, Fano e Ancona, e capturou cada cidade com uma única coorte. Caio Escribônio Curião foi então absolvido com 3 coortes e enviado para capturar Iguvium. O tribuno que estava segurando a cidade retirou suas forças e recuou, pois temia que os habitantes fossem muito favoráveis à causa de César, o que permitiu que Curião tomasse a cidade e recebesse a graça das multidões. Um feito semelhante foi replicado quando logo depois César marchou sobre Auximum, que estava sendo mantida por Públio Ácio Varo. O Senado, dentro da cidade, visitou Varo e fez saber que não apoiaria nenhuma ação contra César, a quem viam como um general respeitado da República. Varo, chocado com essa declaração, fugiu da cidade com seus homens, que por sua vez o abandonaram e foram recebidos de braços abertos por César. A rapidez desse avanço levou ao pânico em Roma e Pompeu, possivelmente sob a impressão de que César só ousaria tentar tal ação direta com uma força muito maior, tomou a decisão sem precedentes de abandonar a defesa de Roma e evacuar o Senado romano. Ele enviou ordens para que todas as suas forças próximas marchassem para o sul, para Apulia, a fim de reagruparem e aguardarem a chegada da força esmagadora das legiões nas províncias. De acordo com César, o pânico foi tão grande que o cônsul Lúcio Cornélio, que foi enviado para esvaziar o tesouro romano por ordem do Senado, só chegou a abri-lo antes de fugir, por conta de um boato de que César estava se aproximando da capital. Lúcio Domício, rival de longa data de César, e o recém-nomeado procônsul substituto de sua província da Gália Transalpina, ignorou as ordens de Pompeu e, em vez disso, fortificou seus homens dentro da cidade de Corfínio, que ficava na estrada para o sul da Itália. Ele conseguiu reunir 22 coortes da Etrúria e províncias próximas, e outras 13 coortes foram levantadas por Lúcio Rufo e trazidas para a cidade, o que significa que o equivalente a 3 legiões estavam dispostas para a sua defesa. Todos eram recrutas inexperientes e, como resultado, Pompeu enviou inúmeras cartas insistindo contra a defesa da cidade, sabendo que estavam em grande desvantagem contra os veteranos de César, que passaram a última década lutando contra ele na Gália. Ele acreditava que seria mais prudente para a força se unir aos seus próprios homens mais ao sul, na Apulia. Movendo-se para o sul ao longo da costa do Adriático, cada assentamento que passava saudava César calorosamente e supria as necessidades de seu exército. Até mesmo Sigulum, que havia sido construída e pago por Tito Labieno, ex-tenente de César, que escolheu ficar do lado de Pompeu, cooperou de bom grado. Durante esse tempo, César havia enviado o restante de seus homens para se juntar a ele, o que significava que ele tinha 2 legiões à sua disposição. Avançando por Piceno, ele logo aceitou a rendição da cidade de Asculum e enviou Curião para capturar mais 2 cidades e levantar recrutas para o próximo cerco de Corfínio. Ao se aproximar de Corfínio, as forças de César se envolveram em uma breve batalha com um destacamento de 5 coortes de guarnição enviada para demolir uma ponte de 3 milhas a oeste da cidade. Depois que foram derrotados, ele avançou e acampou seus homens fora dos muros da cidade em 15 de fevereiro. No início do cerco, César tinha 2 legiões contra 3 legiões que estavam defendendo a cidade. Após a chegada de César fora da cidade, Lúcio reforçou as defesas da cidade, fez seus homens guardarem os muros e enviou mensageiros a Pompeu, solicitando tropas para aliviar o cerco. Ele argumentou que ao prender as tropas de César contra os muros entre 2 exércitos, os suprimentos poderiam ser facilmente cortados. Além disso, ele alertou que sem os reforços era possível que seus 33 coortes e um grande número de senadores dentro da cidade pudessem cair na posse de César. Enquanto isso, César soube que a cidade vizinha de Sumo, que ficava a 7 milhas de Corfínio, simpatizava com sua causa e enviou Marco Antônio com 5 coortes para cuidar de sua captura. Ao ver a aproximação do estandarte de César, os habitantes abriram os portões e graciosamente se encontraram com Antônio, que aceitou a lealdade das 7 coortes estacionadas lá dentro. Os antigos comandantes Quinto Lucrécio e Caio Átios tentaram fugir de cena,
mas Átios foi capturado e levado junto com as legiões para se unir a César. O próprio César passou 3 dias entrincheirando seus homens e vasculhando o campo próximo em busca de comida e suprimentos. Foi durante esse tempo que César recebeu reforços, 22 coortes recém-recrutadas da Gália e 300 unidades de cavalaria auxiliar do rei de Nórica, todas estacionadas em um acampamento separado sob o comando de Curião, posicionada no lado oposto da cidade. César então resolveu cercar Corfínio. À medida que a construção dessas obras se aproximava da conclusão, os mensageiros retornaram e o comandante da cidade soube que Pompeu havia recusado seu pedido de reforços, afirmando que tal provação era muito arriscada e que ele havia agido contra seus conselhos e ordens. Apesar disso, anunciou a seus homens que Pompeu viria em seu auxílio, no devido tempo. Ele então tentou fugir da cidade apenas para que sua fuga fosse frustrada pela multidão de bloqueios e dispositivos que cercavam sua posição. Tendo descoberto a verdadeira natureza da resposta de Pompeu, essa tentativa de fuga foi posteriormente descoberta por oficiais superiores descontentes dentro da cidade, e eles se uniram em um acordo de que os despachos deveriam ser enviados a César para que eles abrissem os portões e entregassem Lúcio a ele vivo. Também é possível que ele estivesse planejando uma evacuação neste ponto, e foi a perspectiva de longas campanhas no exterior com Pompeu que os motivou a abandonar o seu líder. Na quarta noite do cerco, Públio Cornélio, que havia fugido da cidade de Asculum, ao ver o avanço de César e se refugiado em Corfínio, apareceu nas muralhas e pediu uma audiência com César, que foi devidamente concedida. Uma vez na presença de César, ele implorou que sua própria vida fosse poupada, citando a amizade anterior entre os dois homens, e César o encorajou alegando que ele não havia deixado sua província para fazer mal, mas para se proteger dos ferimentos de seus inimigos, para restaurar a dignidade dos tribunos do povo que haviam sido expulsos da cidade por sua causa, e para afirmar sua própria liberdade e a do povo romano, que era oprimido por alguns homens facciosos. Ele então retornou à cidade e espalhou a notícia da clemência de César, o que aliviou muitos que estavam com medo. No dia seguinte, César ordenou que todos os senadores e seus filhos dentro da cidade fossem trazidos a ele. César se certificou de que esses homens entendessem completamente a gentileza que ele estava mostrando a eles e a justiça de sua causa antes de permitir que fossem libertados. Muitos desses homens fugiram imediatamente para Pompeu. O tesouro de Corfínio também foi entregue a César, embora ele tenha devolvido a Lúcio Enobarbo, pois sabia que eram fundos públicos levantados por Pompeu para pagar a guarnição, e não queria parecer mais contido com a vida dos homens do que com sua riqueza. As 33 coortes anteriormente sob o comando de Enobarbo fizeram novos juramentos a César, reforçando consideravelmente suas forças com aproximadamente 3 legiões. A estadia de César em Corfínio durou 7 dias no total. Após aceitar sua rendição, ele imediatamente levantou acampamento e partiu para Apulia para perseguir Pompeu. Ao saber da vitória de César, Pompeu começou a marchar com seu exército de Lucéria para Canúzio e depois para Brundísio, onde ele poderia recuar ainda mais cruzando o mar Adriático até Épiro. Quando ele começou sua marcha, César tinha consigo 6 legiões, tendo imediatamente enviado as legiões de Enobarbo sob o comando de Curião para proteger a Sicília. Eles lutariam mais tarde por ele na África. Pompeu logo seria sitiado em Brundísio pelo exército de César, embora, apesar disso, sua evacuação tenha sido um sucesso. A leniência demonstrada por César aos defensores de Corfínio era típica da estratégia que ele empregaria durante o restante da Guerra Civil. Foi uma vitória de propaganda significativa. César havia demonstrado clemência para com aqueles que derrotou desde o início da guerra, mas nunca para com um grupo tão distinto como este ou composto de homens tão amargos em seu ódio por ele. Ao parecer perdoar seus inimigos e restringir suas tropas de saquear, ele garantiu que os povos da Itália, que eram em grande parte apáticos à política da guerra civil, permaneceriam receptivos a ele. Nesse sentido, sua abordagem fazia sentido prático.
Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!